Estamos ao vivo. Boa noite, que bom que você está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso terceiro dia da Semana de Mordomia Cristã, Semana de Oração da Mordomia Cristã, da criação à redenção. E o tema de hoje é uma bênção, da morte para a vida. Quando eu vi esse tema, logo me lembrei de um versículo bíblico de João 11, 25, que diz assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se prepare, porque hoje tem bênçãos. Um tema muito poderoso. Estou vendo aqui, algumas mulheres já aqui no grupo do Zoom. Estou vendo aí a Karina, a Léo, a Ana. Que bênção maravilhosa, porque hoje é um dia especial, né? O Dia Internacional das Mulheres. E não tenho Zoom, não tenho Face aqui, né? Só estou pelo Zoom. Tenho certeza também que no Facebook deve ter mulheres preciosas, porque na nossa igreja, no nosso trabalho, ao redor da nossa vida, a gente encontra mulheres de oração, mulheres dedicadas. Algumas delas conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? Ser esposa, ser profissional, ser mãe e agora até ser professora. Mas, além de tudo isso, ou acima de tudo isso, elas são mulheres que pregam o evangelho eterno e levam sempre o Senhor, a palavra do Senhor para aquelas que estão ao redor. Parabéns a todas as mulheres. Não esqueçam de escrever pelo chat do Zoom ou no Facebook os seus pedidos e os seus agradecimentos, que estamos orando. E também, com certeza, ao término de cada culto, o nosso pastor, ele lê um por um e intercede por eles também. Então, vamos começar com um louvor, vamos adorar ao Senhor com o louvor, o hino Mais Perto Quero Estar, do nosso inário número 427.
Hoje nós temos uma mulher muito especial que vai fazer a nossa oração intercessória, a Aninha do Ministério da Criança. Aninha, quero te pedir aí, né, pelo Francisco e a Madalena, que são lá do Jardim Germânia, também para o pastor Aureliano, também para um casal amigo meu que também foi contaminado pela Covid-19, e pedir, interceder pelo Wagner, que o Senhor possa usá-lo nessa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos queridos. Que saudade de vocês, viu? Boa noite àqueles também que estão conosco pelo Facebook. Que gostoso parar na segunda-feira para meditar nas palavras do Senhor e falarmos com Ele juntos em oração. E agora eu gostaria de que nos uníssemos em oração. Nós temos muitos amigos queridos, nós temos filhos do Senhor sofrendo, e nós vamos orar juntos em intercessão por estes, e louvar a Deus também pela vida que Ele nos concedeu, né? Então vamos orar. Papai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por valorizar as mulheres nesse dia onde o mundo para ver o seu valor, mas o Senhor desde sempre nos fez com honra e tem cuidado, honrado e estado ao nosso lado. Também, Senhor Deus, venhamos diante da Tua presença para clamar a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Os Teus filhos têm sofrido muito, Senhor. Os Teus filhos estão doentes, estamos numa terra cheia de contaminação e não aguentamos mais viver aqui. Por isso, cada um dos seus filhos que agora precisa do Senhor, derrame o teu Santo Espírito e nós te pedimos o teu milagre. Não somos merecedores, Senhor Deus, mas clamamos por ti porque cremos num Deus real, fiel e verdadeiro. Que o Senhor abençoe cada noite que nos encontramos reunidos nessa semana de mordomia. Que o Senhor abençoe o nosso palestrante, o nosso pregador, o irmão Wagner, um filho do Senhor, amigo seu. Que cada palavra dele, os seus momentos de preparação, ele seja inspirado por ti. Abençoe a nossa igreja, onde cada um dos membros estão, nossos irmãos queridos, como eles fazem falta em nossas vidas, Senhor. Mas te pedimos que tudo isso acabe logo, que logo mais venha a eternidade, para vivermos contigo e com aqueles que amamos. Abençoa-nos, Senhor Deus, grandemente. Entregamos o nosso povo em tuas mãos e sobre os seus cuidados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Verdade, Ana. Que privilégio nosso estarmos aqui, né, juntos nessa noite, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quando nós estamos unidos em oração, o Senhor nos ouve e Ele nos responde. E hoje, o testemunho de hoje, eu convidei uma mulher que eu tenho certeza que todo mundo tem a mesma visão que eu. Eu acho ela uma garota guerreira, determinada, mulher do Senhor, que usa do seu tempo e do seu talento para curar pessoas. E principalmente nesse tempo ela tem sido muito solicitada por conta da Covid-19. Então eu acho ela uma mulher maravilhosa, atuante na igreja, de uma família maravilhosa, uma excelente profissional. Eu tenho certeza que ela vai trazer um rico testemunho aqui para nós hoje. Karina, esse tempo é seu, seja muito bem-vinda, viu? Olá, gente, boa noite para todo mundo aqui do Zoom, do Face, dos nossos canais aqui da igreja. Eli, que privilégio poder receber um carinho tão gostoso aí vindo de você. Muito obrigada, e temos a certeza de que você e o ministério ao qual você representa é bênção para a nossa igreja também. Gente, quando a Eli pediu para contar para vocês um testemunho bacana desses últimos tempos,
eu fiquei pensando, meu Deus, que desafios são tantos, e eu gostaria de trazer para a nossa igreja, nessa semana tão especial de mordomia, algo que pudesse tocar ao fundo a importância da gente confiar e ser fiel. Então, desde o ano passado, quando começou essa questão toda de pandemia, eu faço gestão de um serviço grande que tem aqui próximo da nossa igreja, né? Lá tem um serviço de urgência e emergência e tem uma unidade básica de saúde. Ambos são grandes. E nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas, desde os pacientes. Eu me lembro a primeira remoção que a gente fez para o hospital de campanha. No início era tudo muito difícil para nós profissionais, né, e para os pacientes, porque o hospital de campanha era algo desconhecido, algo que a gente não praticava ainda. E a primeira paciente que a gente fez a remoção, eu me lembro que depois de usar toda a parte técnica, né, de solicitar ambulância, eu parei ali um minutinho quando eu vi a mãe e a filha se despedindo para falar um pouco do amor de Jesus para elas, no meio do corredor ali da AMA. E para dizer para elas confiarem de que havia um Deus que amava a ambas e para que elas confiassem de que a cura e o melhor ia acontecer para aquela família. E o grande testemunho que eu trago para vocês da minha vida pessoal é que desde que começou a pandemia, eu sempre falava para Deus, meu Deus, como que eu vou conseguir trabalhar e como vão ficar minhas filhas, minhas crianças, né? Eu contei e conto sempre com o apoio da minha mãe, mas a minha mãe também é idosa. E eu e o Emerson somos profissionais da saúde, tínhamos contato com o Covid todos os dias. E nós tínhamos muito medo, tanto de trazer alguém de fora para cuidar das crianças, como de trazer Covid para minha mãe, o que depois acabou acontecendo, né? Eu tive Covid, a minha mãe também, e graças a Deus o meu quadro foi muito leve, o da minha mãe já foi moderado, ela chegou a ter 50% de comprometimento do pulmão no mês de maio do ano passado, né? Mas, irmãos, Deus, com todas as preocupações que eu tinha, Deus sempre foi fiel e justo e as crianças não ficaram nem um dia desamparadas, tiveram o melhor cuidado. E hoje, quando eu sentei na minha mesa e vi a pandemia tomando toda a proporção que ela está tomando novamente, e vi que há necessidade daqui uns dias de afastar minha mãe do lar de novo, para proteção dela, mais uma vez veio à minha mente. Eu vou continuar tendo que servir como profissional de saúde e pensei, né, se as escolas voltarem a fechar, onde as minhas filhas ficarão? E rapidamente me veio um verso bíblico à mente. Se a gente esquecer do que Deus fez por nós no passado, né, ou melhor, se a gente se lembrar do que Deus fez por nós no passado, a gente não tem por que temer o futuro. Ellen White fala isso para nós, né, em seus escritos. E a Bíblia tem vários versos nos dizendo que se a gente sabe quem é o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso protetor, a gente sabe que ele é fiel e justo para prover para nós tudo aquilo que for necessário. E o meu testemunho a vocês é que no tempo da pandemia anterior a este agora, nossas filhas ficaram cuidadas, nós conseguimos ajudar pessoas, não só da comunidade da igreja, como dos nossos trabalhos, nós conseguimos poupar um pouco mais das nossas economias e conseguimos até, no meio de tanta luta, de tanta dificuldade, trocar um carro, ajudar outros irmãos. Então, ser fiel a Deus não é que ele vá nos retribuir só nessa questão, e eu acredito sim que as bênçãos, que o povo de Deus é abençoado para que seja canal de bênção para outras pessoas também, materialmente, fisicamente, intelectualmente, mas acredito que a maior bênção que Deus nos dá quando a gente é fiel a Ele é a paz e a tranquilidade e a certeza de confiar nele, não só no hoje, mas no porvir. Então, Elice, eu posso deixar hoje, nesse Dia Internacional da Mulher, um testemunho forte e fiel. É que se a gente olhar para trás, a gente não vai temer o futuro. Porque Deus é fiel e justo para nos guardar, para providenciar e, principalmente, para trazer o alívio aos nossos corações. Porque nada nos traz maior abundância do que a paz do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Portanto, sejam fiéis, porque fiel também é o nosso Deus. Muito obrigada pela oportunidade de dividir o meu testemunho com vocês. Se protejam, se cuidem
e aproveitem com o Wagner agora a doce maravilha da palavra do Senhor. Um beijo para todo mundo. Amém. Muito lindo o seu testemunho, Karina. Eu tenho certeza que o Senhor tem derramado bênçãos na nossa vida, como derramou com a sua fala aí tanta coisa maravilhosa. E por isso mesmo que nós vamos ter um encontro no dia 13, marque esse encontro. Eu tenho certeza que muitos de nós teremos a oportunidade, né, de levar as nossas ofertas de gratidão, também alimentos, brinquedos, roupas, para aquelas pessoas que realmente estão precisando. Marque esse encontro no próximo sábado, das 15 até as 18 horas. Você tem alguma coisa a agradecer? A sua esposa, a sua família, o seu trabalho? Tenho certeza que sim. E o Ministério da Mordomia, juntamente com o Ministério da Família, né, com a Glace, nós estamos preparando algo bem especial para vocês, para oferecer para vocês no sábado, que vocês usarão no culto familiar. Será muito produtivo. Agora nós teremos uma mensagem musical com uma serva do Senhor, maravilhosa Léo. Ela que vai nos trazer a mensagem musical de hoje. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só para te servir. Sem a tua presença não posso viver.
vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Que mensagem linda, Léo. Linda, linda. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Wagner, eu vou te passar a palavra, mas antes de te passar a palavra, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque eu convidei uma amiga agora, sabe, nos 45 do segundo tempo. Silvia, eu estou muito feliz que você está aqui. Essa mensagem é para você. Se prepara. Wagner, esse tempo é seu, que o Senhor te use e você seja abençoado pelo Espírito Santo ao trazer a palavra para nós. Silvia, fique aqui até o final. Muito bem, muito bem. Uma boa noite a todos vocês. É realmente uma alegria nós podermos estar juntos, né? Não posso deixar de iniciar parabenizando aí hoje Dia Internacional da Mulher, né? Que Deus abençoe todas as mulheres aí que estão com a gente agora nesse momento, mães, esposas, filhas, né? Guerreiras. Então que Deus possa abençoar todas vocês. Olha só, eu gosto muito de trabalhar de uma forma didática, né? De a gente passar a mensagem de uma forma didática, e a gente recapitula algumas coisas que nós já estudamos, né? Que nós já aprendemos juntos aí. Nós vimos no sábado, estudamos na Bíblia no sábado, que Deus ele nos faz um convite, né? Para largarmos a vida de mendigos espirituais, que foi isso que aconteceu com Adão e Eva, após deixarem de ser príncipes no Éden e assumirem o controle, se tornaram mendigos, e Deus aí nos convida a deixarmos de sermos mendigos e voltarmos a sermos príncipes ou mordomos, né? Ontem, domingo, nós vimos aí que Deus nos convida a tirarmos a mão do controle do leme da embarcação, né? Do leme não, do timão da embarcação ali, e passarmos a deixar Ele assumir o controle do barco da nossa vida. E com certeza Ele nos conduzirá rumo ao porto seguro, né? Então nós vimos isso nesses 2 dias que se passaram. E hoje, o tema de hoje aí, ele vem nos trazendo da morte para a vida. Eu gostaria de convidar você já a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. E, como nós fizemos das outras vezes, eu gostaria de convidar você mais uma vez para um momento de oração. Nós estamos numa semana de oração, né? Então, nós temos que orar, né? Nós temos que orar, não só falar. Falar faz parte, mas nós devemos orar também, né? Orar mais, né? Isso é importante. Nós já tivemos a oração feita aqui no início, nós já tivemos a oração através do testemunho da Karina, que foi um testemunho maravilhoso, é uma oração, né? Uma oração de gratidão, de agradecimento. Nós já acabamos de ter aí a mensagem musical, né? Que é uma oração cantada, isso é maravilhoso.
e nós vamos convidar mais uma vez para Deus continuar conosco. Não para Ele estar a partir de agora, para continuar. Porque eu tenho certeza que Ele já está conosco desde o começo que nós entramos aqui, até antes, né? O Espírito Santo tocou no nosso coração para que nós estivéssemos presentes aqui hoje. Então, eu quero só pedir para que Deus continue e permaneça conosco aqui. Vamos orar? Jesus querido, nesse momento nós precisamos continuar ouvindo a sua voz. Nós precisamos ter a certeza de que seremos tocados por Ti e tocaremos no Seu manto nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Realmente, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, olha só. O texto de hoje que nós iremos meditar está em Gênesis capítulo 22. Pega a sua Bíblia aí. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22. Vamos começar do versículo 1 e o versículo 2. Gênesis capítulo 22, o versículo 1 e 2. Diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Versículo 2. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Nós vimos aqui, de forma clara, um pedido de Deus para com Abraão. E o comecinho do versículo diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. É muito interessante nós vemos aqui, né, que Deus coloca a figura de Abraão à prova. Falar de prova para a gente, nós estamos acostumados com essa questão de prova aí desde que somos crianças, né? Parece que nós somos ensinados ou estamos sendo adestrados para passarmos por provas na vida, né? E você, desde criança, lá na primeira série, meu filho está agora no segundo ano do ensino, né, do ensino básico ali, e desde a primeira série ele já tinha provas na escola, né? Ele já tinha algumas provinhas. E eu fiquei pensando, quando ele teve a primeira prova na primeira série, quando a escola mandou a informação de que ele teria uma semana de provas. E eu achei aquilo, eu falei assim, mas como? Meu filho é novo, dessa forma, primeiro ano, como que ele vai ter prova? Né? E eu fiquei mais assustado que ele, né? Ele não estava nem entendendo o que ia ser prova. Mas eu já pensei assim, como é possível que o meu filho vai passar por prova, né? Tão cedo? E aí ele já está no segundo ano, passou vivo, passou bem, né? E aí eu descobri que isso aí é uma preparação, porque ele vai crescer tendo outras provas, né? Ele, no trabalho, quando for enfrentar o mercado de trabalho, e eu trabalho no RH, na empresa, e eu aplico testes e provas, sejam provas escritas, provas orais, né? Algumas pessoas se saem bem, outras não, né? Alguns, de repente, tentam enganar na entrevista, e a gente tem algumas perguntas chaves ali, que nós vamos perguntando e descobrimos se o candidato está sendo verdadeiro ou não. Provas, nós passamos por provas, né? E nós temos as provações da vida, né? A prova, ela serve para avaliar, né? Na escola é assim, né? As provas avaliam o aluno, no trabalho, a prova avalia o candidato à vaga de emprego, né? Mas a pergunta é, por que será que Abraão ele precisava ser provado? Né? Por que Abraão precisava ser provado? A gente vai voltar alguns capítulos, aí a gente está no 22, e nós vamos voltar para alguns capítulos para tentar entender o porquê que o conhecido pai da fé precisava passar por provas, né? Por essa prova especificamente. Por que será que Abraão
precisava ser avaliado, né? Isso nos causa aí uma interrogação, né? Por que Abraão precisava ser provado? Quando você retorna na sua Bíblia aí, e você vai para o capítulo 12, né? Capítulo 12 ali é o capítulo do início da jornada de Abraão. Eu não vou me deter aí ao chamado de Abraão, mas eu quero iniciar com algumas situações, né? Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, Deus já chama fazendo uma promessa. Deus chama Abraão fazendo uma promessa. Ele fala, ó, sai da casa da sua parentela, né? Que eu farei de ti uma grande nação. Você terá uma grande descendência. Deus promete para Abraão, já na saída dele de Ur, Deus promete uma descendência. Deus já promete ali que dessa forma, né, se você for analisar com carinho, para ele ser pai de uma grande nação, para ele ter uma descendência, ele teria que ter filhos. Então, Deus, quando ele tira Abraão de Ur, chama Abraão de Ur, Deus já promete para ele uma descendência. Só que Abraão, ele sai de lá ouvindo a promessa de Deus, mas ele sai duvidando. Porque quando ele sai, ele leva todos os que estavam com ele ali, mas ele fala, por via das dúvidas, vai que Deus falhe aí na questão da descendência, eu vou levar meu sobrinho. Eu vou levar Ló. Que Ló é meu parente direto, é filho do meu irmão, né? Naturalmente, se eu não tiver filhos, ele é meu herdeiro direto. Então, Abraão, duvidando, já carrega na mochila ali, carrega o sobrinho. Ele já leva um descendente. Vai que Deus fale, né? Vai que a promessa não se cumpra. E Abraão duvida e carrega Ló, né? Quando nós pulamos lá para Gênesis capítulo 12, o versículo 6 e 9, né? Deus promete para ele ali, quando ele passa pela terra de Siquém, né? Não precisa ler, mas vou te contextualizar, você vai lembrando da história ali. Ele está na terra de Siquém ali, próximo ao carvalho de Moré ali, né? E aí o que acontece? Deus fala para ele o seguinte assim, ó, eu vou dar essa terra para você. Abraão, essa terra que você está aqui, ela vai ser sua. Abraão duvida. Abraão duvida e começa a ter fome naquela terra. Sabe o que ele faz? Ele não fica ali onde Deus prometeu. Ele vai para o Egito. Você lembra da história? Deus promete para ele aquela terra, começa a ter fome na terra, e aí o que ele faz? Ele estava na região do Negueb ali, o que ele faz? Ele vai para o Egito. Aí ele duvidou. Aí chegando no Egito, por decisão dele, ele vai lá para o Egito. Quando vai entrar no Egito, ele pensa, puxa, Sarai é bonita. Sarai é uma mulher bonita. E aí sabe o que Abrão, né? Não é Abraão, ainda Abraão duvida. Duvida da proteção de Deus, ele teme pela sua integridade. E ele fala assim, Sarai, olha só, vamos combinar um negócio aqui. Você, se alguém perguntar, eu vou falar que você é minha irmã. Se alguém perguntar, eu vou falar que você é minha irmã. E aí, chegando lá, dito e feito, perguntam para ele, o faraó cresce o olho em Sarai, porque ela era bonita, né? E ele falou, é minha irmã. E aí, o faraó, se é tua irmã, então, encheu Abraão de presente, tomou ela, a Sarai, né? Para ser sua esposa. A Bíblia diz que, no capítulo 12, diz que Deus, ele estende sua mão sobre o Egito ali e manda pragas sobre o faraó, sobre a família, sobre a casa de faraó. E aí o faraó vai falar com ele, ele fala, eu fiquei com medo, tal. E se você pular um pouquinho lá para Gênesis capítulo 16, você vai ver também que o capítulo 20, perdão, versículo 2, você vai ver que acontece de novo. Abraão, ele vai atravessar uma região lá, né? E aí ele fica com medo, ele teme pela vida, e ele fala para o rei lá, para Abimeleque, ele fala que agora Sara já era irmã dele. E ele até usa uma justificativa. Ele fala, na realidade,
Eu não menti, porque ela é minha irmã, ela é filha do, né? Ela é filha do meu pai, ela é filha por parte de pai, mas não é filha por parte de mãe. Ela é minha irmã, né? Ele duvida, né? O homem ali, o homem que Deus chamou ele de Ur, ele saiu, estava disposto a sair, ele passa por vários momentos ali de dúvida. Gênesis capítulo 16, se você ir para o capítulo 16, você vai ver ali que Deus tinha prometido que ele teria um filho, e ele fala, ó, Deus está demorando para dar o filho, e a Sara deu uma ideia aí. Ela falou da Agar. Se eu me deitar com a Agar, se eu tiver um filho com ela, né, vai ser filho dela, porque é filho da escrava, e se deitou com a Agar. Nós sabemos o contexto da história, ele teve um filho que não era o filho que Deus havia prometido. Mais uma vez, Abraão duvida. O grande pai da fé passou por vários momentos de dúvida na trajetória dele. Quando nós vemos a história de Abraão, nós vemos aí que Abraão, ele vive uma situação, eu só vou consertar meu script aqui. Quando nós vemos a história de Abraão, você vê que Abraão, ele passa por momentos de dúvida. Mas Abraão era um cristão. Abraão, ele era um cristão. Abraão era um dizimista. Você pode conferir, se você for ver lá no capítulo 14, né? Quando ele vai lá, salva o sobrinho dele lá que estava cativo, daí depois ele traz as coisas, pega todo o despojo da batalha, pega tudo de volta ali, e aí Melquisedeque, né? Rei de Salém, chega e Abraão apresenta o dízimo para Melquisedeque. Então, a Bíblia me diz que Abraão, ele era um cristão, ele era um dizimista, ele fazia culto familiar, ele tinha lição de escola sabatina. Abraão estava dentro dos padrões ali, que eu e você talvez estamos. Mas quando nós chegamos ali no capítulo 22, parece que falta alguma coisa, né? Parece que faltava uma certa musculatura, um tônus muscular espiritual para Abraão. Faltava alguma coisa ainda. Ele fazia tudo certinho. O lugar que ele passava, ele levantava um altar para Deus, ele fazia culto com a família, ele dava o dízimo, né? Tudo ele fazia certinho, mas parece que faltava uma entrega. Abraão vivia dentro da esfera cristã, religiosa ali da época. Ele ia para a igreja, como você e eu vamos, mas ele era vacilante, ele duvidava. Para ele dar um passo de fé, Abraão vacilava demais. E aí faltava uma musculatura espiritual em Abraão. E quando nós vemos isso, né? Nós vemos no capítulo 22 que Deus faz o teste com Abraão no capítulo 22. E quando Deus chama ele, né? Quando Deus chama Abraão, Abraão responde de uma forma muito interessante. Quando Deus chama ele no capítulo 22, eu vou voltar aqui no capítulo 22, diz assim, ó, depois dessas coisas, versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Gente, essa resposta, eis-me aqui, Senhor, poucos homens na Bíblia disseram. Essa disposição de falar, Senhor, eis-me aqui, poucos na Bíblia disseram. Se você se lembrar aí, mais ou menos uns 4, Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés fala, eis-me aqui. Jacó falou, quando Deus chama Jacó, Jacó, eis-me aqui, Senhor. Samuel, lembra? Samuel lá ouvia Deus chamar e daí ele voltava a dormir, foi falar, né, com Eli, e aí Deus chama Samuel e Samuel fala, eis-me aqui, Senhor. Isaías também, quando Deus vai falar com Isaías, né, Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então, poucos homens usaram essa disposição de estar pronto para o serviço de Deus. Um deles foi Abraão. Quando Deus chama ele no versículo 22, Abraão responde, eis-me aqui. Abraão realmente estava disponível para Deus.
Mas olha só, a prova que Deus pede era grande demais. A prova que Deus pedia, porque muitas vezes Deus já havia pedido outras coisas e Abraão atendeu. Mas a prova que Deus estava pedindo agora era demais para ele. Porque Deus já havia pedido lá no capítulo 12 para Abraão sair da sua casa, da casa da sua parentela, do seu clã, do meio dos parentes, da terra que ele havia crescido. Deus pede literalmente para ele ali apagar o seu passado. O que Deus fala para Abraão é: Abraão, sai da sua terra, esquece o seu passado. Só que o que Deus estava pedindo para ele agora, nesse momento, depois de tanto tempo, era: Abraão, eu não quero só que você apague o seu passado, eu quero que também você apague o seu futuro. Porque era exatamente isso que Deus estava pedindo para ele, pedindo que ele sacrificasse o seu único filho. Mas Wagner, ele tinha Ismael. Mas Ismael, Abraão nem sabia onde ele estava mais. Agar já tinha ido embora. Ela estava longe, Não, o filho da promessa era Isaque. E Deus fala para ele: Abraão, agora eu quero que, além de apagar o seu futuro, de ter saído da casa dos seus parentes, eu quero que você apague aí o seu futuro. Eu quero que você entregue aí o seu único filho. Gente, você imagina essa prova que Deus estava pedindo para ele? Você imagina isso que Deus estava pedindo? Não era fácil. E se você pensar em tudo isso, Abraão poderia ter questionado a Deus, né? Senhor, peraí, vamos conversar sobre isso, Senhor. Olha só, eu tô com 117 anos, Sara está um pouquinho mais nova, ela está com 107, né? Mas a situação não é mais fácil agora, Senhor. Não só para ter um filho, mas até para fazer o filho não está tão fácil. Porque eu já passei da idade, Senhor. Eu sei que para o Senhor nada é impossível, mas demorou tanto que eu não sei como que eu vou entregar agora. Abraão não falou nada disso. Abraão não falou nada disso. A resposta de Abraão para o pedido de Deus foi: eis-me aqui, Senhor. A resposta de Abraão para o pedido de Deus, ela foi: eis-me aqui. E quando eu penso nessa resposta de Abraão, Deus respondendo, Abraão respondendo a Deus de forma tão disponível, como poucos fizeram na Bíblia, eu fico pensando que Abraão, Deus sabia que Abraão era fiel. Deus não tinha dúvida que Abraão era um homem fiel, mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo. Faltava Abraão dizer o quanto ele confiava em Deus. Faltava Abraão demonstrar o quanto ele confiava e estava disposto a entregar tudo para Deus. Meus queridos, nós estamos chegando aí ao terceiro dia dessa semana de mordomia. Terceiro dia. Nós já vimos no primeiro sobre a questão de largarmos ali aquela questão de sermos, né, mendigos brincando de ser Deus. Foi um apelo para que nós entreguemos ali a nossa vida para o Senhor. Nós vimos ontem, falamos sobre a questão de pararmos de tentarmos conduzir ali a embarcação da nossa vida e deixarmos Deus assumir o controle. Queridos, estamos no terceiro dia da semana de mordomia. O que falta para mim e para você? Eu não tenho dúvidas que você é um cristão fiel. Eu não tenho dúvida nenhuma que você é um cristão ali que confia, né? É um cristão ali que estuda a Bíblia, que você frequenta os cultos, você está até presente aqui nessa semana de mordomia. Mas o que será que está faltando para mim e para você para entregarmos 100% da nossa vida ao Senhor? O que será que está faltando para mim e para você, para que nós possamos responder aos chamados de Deus da forma que Abraão respondeu: Senhor, eis-me aqui. O que será que falta para eu e você tomarmos uma decisão realmente de nos entregarmos ao Senhor
como Abraão, depois de muito tempo, fez. Porque você vai ver aqui, queridos, você vai ver aqui que no capítulo 22, Abraão não vacila. Você vai ver aqui que no capítulo 22, se talvez tivesse acontecido isso algum tempo antes, Abraão teria vacilado, mas agora não. Lembra de ontem que nós falamos que para passar pela tempestade você tem que estar preparado quando? No momento da tempestade? Na hora que a chuva cai? Na hora que o dilúvio aparece? Na hora da dificuldade? Na hora do problema? Não. Você tem que, para passar a tempestade, você tem que se preparar antes. Noé somente pôde passar pelo dilúvio porque antes ele já confiava no Senhor. Nesse momento, no capítulo 22, quando Deus faz o pedido para Abraão, Abraão já estava preparado. Nesse momento aqui, Abraão já tinha deixado de ser aquele homem vacilante, mas ele precisava de uma demonstração, precisava de uma didática aqui, e eu até penso que não era nem por causa de Abraão, mas era para que essa história ficasse registrada na Bíblia, de que Abraão agora havia entregue 100% do seu coração ao Senhor, para que eu e você hoje, dia 8 de março de 2021, pudéssemos ler essa história e ter a certeza de quem foi Abraão e de quem era agora no capítulo 22. Queridos, muitas histórias na Bíblia não precisavam ter acontecido, imagino eu, mas elas precisavam ter sido registradas para que eu e você, gerações posteriores, pudéssemos ter o exemplo dessas pessoas na Bíblia. Se você olhar aqui no contexto, vai dizer assim que no capítulo 22, do versículo 3 a 5, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, o texto aqui vem me dizendo que Abraão, ele levanta determinado, pega os seus servos, racha a lenha, pega o seu filho e vai para o lugar que Deus havia determinado. A pergunta, pausando esse versículo aqui, eu e você temos ido, temos caminhado, temos nos direcionado para o lugar que Deus tem indicado? Abraão poderia ter seguido outro rumo. Você lembra da história de Jonas? Quando Deus pede para que ele vá pregar em Nínive e Jonas toma outra decisão, ele vai para Tarsis, ele vai para um lugar oposto, ele foge da orientação que Deus havia indicado e tudo deu errado no caminho. Queridos, será que eu e você temos tomado a postura de Abraão e seguido de acordo com a indicação de Deus? Caminhado de acordo com o assim diz o Senhor? Mais uma vez, eu vou falar para você, meu sonho é poder dar aula, né? Lá na frente, quando eu ia falar quando eu tiver de cabelo branco, né? Já tô, né? Mas o meu sonho mais lá velhinho é um dia poder lecionar, poder dar aula. Eu gosto muito disso, né? E eu gosto muito da didática, né? De a gente relembrar algumas coisas. Você lembra os 4 T's da mordomia? Você lembra os 4 T's da mordomia? Que nós devemos dedicar a Deus. Meu tempo, relógio, né? Não meu relógio, meu tempo. Meu templo, que é meu corpo, meus talentos e meus tesouros. Você lembra disso? Você tem caminhado de acordo com a indicação de Deus nesses 4 quesitos da mordomia? Você tem ido conforme diz aqui, assim foi Abraão ao lugar que Deus havia indicado? Você tem caminhado da forma que Deus tem indicado para a sua vida? O texto diz aqui que Abraão foi conforme Deus havia indicado. No versículo 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Queridos, você já tentou imaginar 3 dias de caminhada, 3 dias de caminhada até o lugar que Deus havia indicado? Você imagina o coração daquele pai? Abraão não foi cantando alegre, não, gente. Abraão foi com o coração apertado, porque o que Deus pedia era grande demais. O sacrifício que Deus pedia era diferente do sacrifício de sair da casa dos seus parentes. E eu vou te falar uma coisa, assim, com todo carinho, com todo o amor do mundo, às vezes é bom você sair um pouco de perto dos parentes. Não levanta a mão e nem sorri, tá? Mas não é? Às vezes é bom, é saudável, às vezes você ficar um pouco longe dos parentes. Isso pode causar crescimento, pode causar amadurecimento, né? Mas aqui o texto diz que esse sacrifício, talvez Abraão topou e foi. Só que o sacrifício que ele pede aqui é um sacrifício literal, era para sacrificar o seu filho. Mas o texto diz que durante 3 dias ele andou até o lugar que Deus havia indicado. Eu não sei quanto tempo você tem andado na sua caminhada cristã, eu não sei por quanto tempo, mas Deus, ele deseja direcionar sua vida. Isso não tem nada a ver com destino, tá? Mas Deus deseja mostrar os seus planos, revelar os seus planos, os seus sonhos para a sua vida. Tem um texto em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Não precisa ler, tá? Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Anota aí se você quiser ler depois. Diz assim, Deus diz, porque os meus planos não são os seus planos, assim como os meus caminhos não são os seus vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Em resumo, os planos de Deus para a nossa vida são maiores e melhores que os nossos. Os caminhos de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, são maiores e melhores que os seus. Você entende isso? Então, eu não sei quanto tempo você tem caminhado aí, andado por caminhos diferentes, por caminhos errados, por caminhos que você mesmo tenta achar aí. Querido, eu quero te dizer que Deus quer direcionar os caminhos da sua vida. Mas para que você consiga saber qual é o plano de Deus para a sua vida, você precisa entrar no plano de Deus. Entende isso? Você precisa ser participante, coparticipante do plano de Deus. O verso diz aqui que depois de 3 dias, no versículo 4, ao 3º dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5, então disse aos seus servos, presta atenção à fala de Abraão agora. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltarei sozinho. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Voltarei sozinho? Não, não é isso que está escrito. Mas espera aí, pelo que Deus falou, ele ia subir, sacrificar o filho. Espera aí, então ele tinha que voltar sozinho, mas não é isso que ele fala, não. O que está escrito na minha Bíblia, não sei na sua, está escrito assim, espera aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O voltar está no plural. Voltaremos, eu e o rapaz. Nós voltaremos junto de vocês. Queridos, a certeza aqui que Abraão tinha, será que a certeza que Abraão tinha é que Deus ia prover o cordeiro para o sacrifício? Será que essa era a certeza que Abraão tinha? Será que é isso que Abraão tinha em mente? Ó, eu vou subir lá, quando eu for sacrificar Isaac, vai aparecer o sacrifício. Não era a certeza que Abraão tinha. Porque quando eu vou lá em Hebreus, capítulo 11, e isso eu queria que você lesse, Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo 19. O capítulo 11 de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé. Grandes homens, pecadores e falhos igual eu e você, mas que disseram para o Senhor, eis-me aqui. Grandes homens desse capítulo que disseram para o Senhor, Senhor,
se eu decidir os caminhos da minha vida, eu vou decidir errado. Então, quais são, Senhor? Direciona os meus caminhos. Homens iguais a mim, mulheres iguais a mim e a você aí, que falaram para o Senhor, Senhor, eu sei que os seus planos e seus sonhos são maiores que os meus. Por isso que estão aqui na galeria dos heróis da fé. E Abraão é um desses. E Abraão, a certeza dele, quando fala para os servos, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos juntos, ele não tinha certeza do cordeiro. Sabe qual era a certeza dele? Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para... Eu vou ler um pouquinho antes aqui, ó, para você entender que estamos falando de Abraão. Vou ler do 17 em diante, tá? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você entende aqui? Qual era a certeza de Abraão? A certeza de Abraão é que ele iria sacrificar seu filho. Queridos, perder um filho por uma doença, por um acidente, é algo que deve ser muito dolorido. Eu, quanto pai, com um filho de 6 anos, eu não gosto nem de imaginar isso. Isso para mim é tão dolorido que eu não assisto nem reportagem. Se eu ver uma reportagem que vai falar de criança, que aconteceu alguma coisa, eu já mudo a reportagem, eu já saio, minha esposa já está acostumada. Às vezes ela vai me mostrar uma matéria que ela está vendo no Facebook, lá, olha amor, o que aconteceu? Fizeram tal coisa com uma criança, eu falo, não fala, não fala. Porque eu não consigo imaginar acontecendo com meu filho. Perder um filho de uma forma trágica deve ser horrível. Mas perder um filho porque você vai tirar a vida dele, deve ser algo inimaginável. Mas o texto, quando eu leio aqui, diz que Abraão, ele tinha certeza que iria subir, sacrificar o seu filho e Deus o ressuscitaria de imediato. Que fé é essa? Que preparação é essa? Queridos, será que nós compartilhamos das mesmas certezas que tinha Abraão? Será que quando eu e você passamos por um momento de provação, nós falamos assim, eu tenho certeza de que Deus dará a solução? Não sei qual, mas eu tenho certeza que Deus dará uma solução. O texto aqui, ele diz no versículo 22, no capítulo 22, do versículo 6 em diante, o momento mais difícil ali, porque diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Meus queridos, aqui me dá uma lição muito importante, e na próxima, no versículo 7, no versículo 9, vai me dar a certeza desse caminhavam juntos. O caminhavam juntos não é figurativo ali, não é ou literal, perdão, que eles caminhavam lado a lado, um do lado do outro. E Abraão ensinou Isaque a caminhar junto com ele na caminhada com Deus. Aquele texto que a Bíblia fala que ensine seu filho ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho, era literal na vida de Abraão e Isaque. Abraão ensinou Isaque, o seu filho, a andar com Deus. E aqui o verso diz assim no versículo 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta, ela deve ter ferido, eu acho que se Abraão tivesse colocado o cutelo, a faca no seu coração, não seria tão dolorido quanto a pergunta do filho. Pai, ó, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o sacrifício, pai? E a resposta de Abraão era a certeza da confiança em Deus. Versículo 8.
Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Queridos, nesse momento, Abraão não tinha a certeza do cordeiro que apareceu, que nós vamos ver aqui amarrado pelo chifre. O cordeiro, nesse momento, era Isaque. O cordeiro a quem Abraão se referia era o próprio filho. Você percebe isso? A confiança, porque o livro de Hebreus que nós lemos me dá essa certeza, que o cordeiro do sacrifício na cabeça de Abraão era Isaque. Jamais ele pensou outra coisa. E o texto aqui vem me dizendo o seguinte, versículo 9, né? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Andavam juntos. Eles iam para a adoração juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Sabe quem ajudou ele a montar o altar? Seu filho. Pegaram pedras. E Abraão não fez isso sozinho. O momento de adoração foi feito em família, pai e filho. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. E agora amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Eu fico pensando em Isaque aqui. Isaque poderia, Abraão já estava velho, Isaque poderia ter empurrado o pai, saído correndo, mas Isaque participou da adoração. Naquele momento, Isaque entendeu que ele seria o cordeiro provido por Deus. E Isaque não resistiu, mas participou da adoração do pai para com Deus. Queridos, isso me traz uma lição muito grande, que nós devemos fazer com que nossos filhos, com que nossa família esteja diante do altar. Isso não é fácil, isso é todo dia. Quando oferecemos uma oferta para o Senhor, né, isso tem que ser feito em família. A decisão tem que ser em família. Quando falamos dos 4 T's da mordomia, tempo, talento, templo, tesouro, tudo isso deve ser decidido em família. A dedicação do tempo, a dedicação do templo, a dedicação dos talentos, a dedicação do tesouro. E aqui diz aí no versículo 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, para matar o filho. Não havia nenhum momento aqui, queridos, de dúvida. Abraão, nesse momento, não duvidava de Deus. A escritora Ellen White, ela, quando descreve esse momento aqui, no Patriarcas e Profetas, quando ela vai descrever esse momento, ela diz que Deus somente interviu no sacrifício, Deus somente falou quando Abraão estava disposto a descer o cutelo e imolar o seu filho. Quando não havia dúvidas ali, né? Quando ele decididamente ia consumar o pedido de Deus, entra o que nós vamos ler agora. Versículo 10, vou voltar ao 10 aqui. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu novamente o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, já sem forças talvez, né? Com a voz ali embargada, já com os olhos marejados né? Ele fala assim: Senhor, eis-me aqui. Queridos, eu não sei que provação você tem passado na sua vida. Eu não sei que momento difícil você está atravessando. Eu não sei qual o sacrifício que você está passando nesse momento. Mas a certeza que eu tenho, e que esse texto me dá, é que Deus está disposto a intervir na sua vida. Deus está disposto a bradar do céu, se preciso for, a sua voz, para que você ouça. E eu tenho certeza que nesse momento, o Espírito Santo está falando ao seu e ao meu coração. Eu tenho certeza que o seu coração arde nesse momento.
E Deus deseja falar ao seu coração no momento de luta, no momento de prova, no momento de dificuldade que talvez você esteja passando. E Deus disse para Abraão, naquele momento de angústia, disse assim: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz até hoje o dia do nome do monte, que é o Senhor proverá. Queridos, Abraão viu literalmente ali a mensagem da cruz se cumprir na vida dele. Na cruz, Jesus tomou o meu e o seu lugar. Ali naquele momento, o cordeiro que simbolizava Jesus, que viria muitos anos depois, ele toma o lugar de Isaque, o seu filho, mas também toma o lugar de Abraão. Aquele cordeiro que foi sacrificado por Abraão simbolizava Jesus, que um dia viria e morreria por Isaque, morreria por Abraão, morreria por mim e por você. Abraão entendeu aquilo nesse momento. Mas para que tudo aquilo acontecesse, Abraão precisou dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu já não duvido mais, Senhor. Eu duvidei no passado. Eu duvidei da promessa do filho. Eu duvidei da terra que o Senhor falou que me daria. Eu duvidei sobre um monte de coisas. Mas, Senhor, eu não quero duvidar mais. Porque eu vi que todas as vezes que eu duvidei e decidi seguir meus próprios caminhos, tudo deu errado, Senhor. Eu não quero duvidar mais. Eu quero ter a certeza de que é o Senhor que vai guiar a minha vida. É o Senhor que vai prover tudo o que eu precisar. Querido amigo que está acompanhando agora, talvez você esteja pelo Facebook, talvez você esteja acompanhando aí dentro de um carro, da sua casa. Eu quero te levar a crer, conforme a promessa do Senhor, que Deus está disposto a prover na sua vida, não aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita. É o Senhor que vai prover. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o passo de fé. Não basta você ser simpatizante da igreja. Não basta você ser simpatizante de Jesus. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu não sei o nome das pessoas que estão aqui, que estão assistindo, que vão assistir. Talvez João, Lúcia, Silvia, André. Você precisa entregar sua vida ao Senhor. Você precisa dar um passo. Você precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus de forma que Ele conduza, Ele guie os seus caminhos como guiou os caminhos de Abraão. Abraão estava indo para um lugar que ia ser dolorido para ele, um lugar que ele ia sacrificar o seu filho. Mas mesmo assim, era o lugar que Deus havia designado. E Abraão não vacilou, foi. Eu aprendi na minha vida que é melhor eu estar num lugar que eu não quero estar, mas Deus quer, do que no lugar que eu quero estar e Deus não quer. Porque nesse lugar que eu quero e Deus não quer, a chance disso dar errado é muito grande. Mas no lugar que eu não quero, mas Deus quer, a chance da provisão de Deus, da vitória em Cristo Jesus é muito maior. Nós vamos cantar um hino agora. E nesse hino, eu gostaria que você entregasse a sua vida ao Senhor. Que você fizesse um plano com Deus. Um plano de entregar os seus 4 T's para Deus. Talentos, templo, tesouro. Eu gostaria que você entregasse o seu coração a Jesus agora, tendo a certeza de que é Ele quem vai cuidar de você. Durante o hino agora, que você possa confiar que Jesus é aquele que morreu por você na cruz, de que é Ele quem vai prover todas as suas necessidades. Que Deus possa te abençoar.
convido agora a falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que estás nos céus, obrigado, Jesus, porque nós temos a certeza que é o Senhor que tem cuidado de nós. Pai, pode ser que muitas vezes não conseguimos enxergar isso, Pai. E por isso, muitas vezes, temos dúvidas de que alguma coisa acontecerá na nossa vida. Mas, Pai, nós queremos entregar o nosso coração a Ti nesse momento. Nós queremos fazer o nosso sacrifício, Pai. E, na realidade, o maior sacrifício é entregarmos a nossa vida no Teu altar, Pai. Nós queremos confiar de que o Senhor proverá todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que cuidará de nós. O Senhor é aquele que cuidará das nossas famílias, do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa saúde nesse momento de pandemia, Pai. É o Senhor que proverá. Por favor, nos ajuda a darmos o passo de fé, entregarmos o nosso coração a Ti. E temos a certeza de que muito em breve, nós veremos o Senhor voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para nos levar para um lugar onde nós não teremos mais as dificuldades que vemos nesse mundo. Cuida de cada filho teu que está acompanhando essa semana de oração. Que amanhã nada nos impeça de estarmos às 20 horas conectados, ó Pai, no link da Igreja do Campo de Fora, convidando outras pessoas para juntos ouvirmos a Tua voz. Fica conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Convide outras pessoas e não deixe de estar presente.